Diga aos irmãos que o lugar onde Deus me tirou foi um lugar que eu mesmo hoje posso contemplar, que pelo comportamento da palavra que ali se faz presente no livro de Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, verso 37, vai dizer que para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Eu sou cheirador de cocaína, fui um cheirador de cocaína liberto para a glória de Deus, um traficante de droga, um assaltante, fui preso, tomei tiro, tive distúrbios bipolares, enterrei toda a minha casa. Por consequência disso, uma depressão muito profunda alcançou o meu coração. Eu não conhecia a palavra de Deus e passei a fazer morada dentro de cemitério, fazia da catatumba a minha cama. O coveiro se tornou meu amigo. Era ele quem me despertava todos os dias para me anunciar que era preciso eu me levantar dali, porque eles iriam enterrar, iam fazer o primeiro fúnebre do dia. Isso mexe muito comigo. Eu não sei aí você que de repente está ao alcance da minha voz. De repente você aí está passando por um processo tão difícil, de repente perguntando para você mesmo, o que eu posso fazer para mudar a minha história? Eu posso te dizer que Jesus, ele ainda salva, ele ainda cura. Aleluia, Deus! Eu sinto a presença de Deus nesse ambiente. Papai! Eu sinto o Espírito Santo de Deus trabalhando. Glória a Jesus! Deus é maravilhoso. Eu sinto Deus pisar neste ambiente. Aleluia! Profetizar o livramento de Deus para a tua casa. Nós estamos aqui numa segunda rodada. O tema desta campanha está escrito ali em Tiago, capítulo 4, verso de número 7. Está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que pensa que está forte, está fraco. E de repente você aí deve estar dizendo, eu estou tão fraquinho. Eu vou te dizer isso porque Deus colocou. Deus de poder, Deus de glória. Glória. Eu quero te dizer que você pensa que você está fraco. É aí que você está forte. Porque pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai falar glória, das bem-aventuranças. Os bem-aventurados. Bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque esses sim herdarão o reino de Deus. O que você está querendo dizer com isso, pregador? Porque pobre sempre está na dependência de alguém. Então, nesta noite, o Espírito Santo de Deus impulsiona a te dizer: se tu é pobre de espírito, é porque tu tem uma grande necessidade de Deus na tua vida e também na tua casa. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Irmãos, essa palavra sujeitai-vos, pois, a Deus. Meu Deus! Trazendo para o dia de hoje, irmãos. Isso é uma coisa muito difícil, né, irmãos? Porque a vontade da carne,
ela tem tomado assim, irmãos, o lugar de Cristo. Jesus, dá graça, Pai. Eu tenho alguns comportamentos aqui, pela palavra do Senhor, que alguns pontos está me instruindo a dizer que primeiro temos que obedecer. Para se sujeitar a Deus, irmãos, em primeiro lugar, tem que obedecer. E obedecer a palavra de Deus, irmãos, é andar na contramão. Meu Deus, é forte, Jesus. Eu vou tentar melhorar um pouco para você. Além de obedecer, agora Tiago também vai dizer que você não basta simplesmente ser ouvinte. Você agora vai ter que passar a ser praticante. Aleluia, Deus. Quantos de nós, muitas das vezes, passamos por situações, quadros de saúde, vamos por aqui. Procuramos um médico, um hospital, esperamos ali a nossa vez ser chamado. E quando o médico nos atende, a primeira pergunta é: o que você está sentindo? Meu Deus. A pergunta é, nessa noite, Jesus. o que você está sentindo? Declara para Deus aí agora, nessa hora, o que você está sentindo? Aleluia, Deus. Oh, glória. E muitas das vezes as pessoas recebem ali o diagnóstico, o médico dá ali, né, a receita, escreve o remédio, manda passar, né, ali é onde dá o remédio. Louvado seja Deus. Na farmácia do hospital. E tem pessoas que ainda saem, pastor Gisele, indignada, dizendo: como é que o médico, o pastor Rogério, vai falar sem ter colocado a mão em mim? Jesus. Eu já saí uma vez do hospital assim. Como é que uma pessoa, pelo que eu falei, só simplesmente escreveu o remédio e mandou eu ir na farmácia e dali eu ir embora? Porque a pessoa pensa que para o médico te examinar, ele precisa tocar em você. Então, eu não tinha outra opção. Porque a única opção que me foi dada era ir na farmácia, pegar o remédio e respeitar ali o cronograma. Que cronograma era esse? Olha só, você vai tomar esse remédio por 7 dias, de 8 em 8 horas. Interessante que dentro dos 7 dias, quando eu fui ver, eu estava bom, pastor. Aí eu pude entender que era necessário a respeitar a posição do médico. Mas o Espírito Santo de Deus hoje, ele palestra isso dentro do meu coração, que o que o médico precisava não era tocar em mim. O que o médico precisava era que eu declarasse a ele aonde era a minha dor. Deus de maravilha. E o que pega para os dias de hoje de muitas pessoas é que elas não querem mais declarar, elas querem se omitir. É alguém perguntando: e aí, você está precisando? Essa pessoa diz: não, está tudo bem. E depois quer culpar a Deus que ninguém ajuda. Meu Deus. Como que, irmão, o pastor é ser humano. Muitas das vezes as nossas visões, elas acabam se tornando limitadas. E pela ignorância de alguém, faz com que pessoas tenham total condições de ajudar e deixa de ajudar por uma falta de uma declaração sua. Meu Deus. Então eu vim aqui nessa noite te dizer: declara para Deus aonde está o teu problema. Declara para Deus aonde está a sua dor, porque Ele tem o remédio certo para mim. Meu Deus. Glória. Papai. Porque a Bíblia vai dizer que
aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Pessoas assim não passam confiança aos que estão em sua volta, porque são inconstantes. Jesus. Diferente do nascido de Deus, irmãos, Aleluia. que demonstra em suas palavras e em seu proceder a veracidade do que fala. Com a fé definida, possui firmeza em seus pensamentos e sua palavra transmite a verdade. Eu quero que você entenda nessa noite que quem tem o controle é Deus, quem tem a chave é Deus, quem tem Meu Deus, aleluia. É Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem enriquece, é Ele quem empobrece, é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. Aleluia. Tudo é Ele. Louvado seja Deus. E aqui, Tiago também vai nos ensinar que quanto mais você se aproxima, da mesma forma, Deus se aproximará de você. Isso é interessante, porque da mesma forma que Tiago te instrui para que você venha se submeter a Deus, ele também vai te instruir. Chegai-vos a Deus. Aleluia, papai. Já que você agora se submeteu a Deus, se chega a Ele. Em nome de Jesus. Porque há uma diferença Glória. em conseguir chegar à igreja e outra coisa é se chegar a Deus. Por quê? Porque tem pessoas que ela consegue chegar à igreja, até permanece por um tempo na igreja, mas são pessoas inconstantes. São pessoas que uma hora está e outra hora não estão. Uma hora serve, outra hora não serve. Uma hora caminha, outra hora não caminha. Ou seja, ela não se decide. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, Aleluia, e Ele glória. vos exaltará. Louvado seja Deus. Irmãos, entenda, não importa a humilhação que você esteja passando, porque não existe exaltação, ainda mais da parte de Deus, irmão. Meu Deus. Sem antes de ser humilhado. Tem situações na nossa vida que é a base de choro, a base de lágrimas. Louvado seja Deus. Mas hoje aqui nessa noite está correndo um rio de águas purificadoras para que você venha ter a liberdade no Espírito Santo de mergulhar nessas águas, se limpar de todo o pecado, de toda a transgressão. Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pastor Gisel, Pastor Rogério, sabe o que hoje eu tive a oportunidade de ter sido honrado por alguns homens, né? Jean, ali, dono da casa de celular, Pastor Felipe e alguns determinados irmãos, nos chamaram ali para estar fazendo uma ministração em oração, e ali tudo que nós falamos foi confirmado, a palavra de Deus não caiu em terra, e ainda me levaram para almoçar. Chegaram lá, disseram assim: escolhe o que o senhor quer comer. Eu falei: eu quero uma feijoada. Quero uma feijoada. Uma Coca-Cola bem gelada. Louvado seja Deus. Mas há 12 anos atrás, Pastor Rogério,
eu estava me alimentando de comida de encruzilhada. Olha. Me alimentava, eu esperava os macumbeiros colocar a comida ali e dali a gente, tanto da fruta como da comida, um gadareno na verdade, possesso de demônio, cheio de capiroto, irmão. Os crentes da minha rua, eu só fui descobrir quem eram os crentes da minha rua depois que eu me converti. Porque se eu tivesse descendo a rua, pela calçada que eu vinha, eles atravessavam. Por quê? A espiritualidade desses eram poucas. Porque sabemos nós que tem demônio que só sai com jejum e oração. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eu até respeito eles hoje. Então você, crente, eu te convido a você orar mais e jejuar mais. É Deus, aleluia. Porque você pode se deparar com pessoas igual a quem eu fui um dia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. É, Jesus. É. Forte. Meu Deus. Eu posso dizer que se existisse crente na minha época, naquele período ali que eu precisava de uma palavra, se tivesse crentes ali ligado com Deus, compromissado com Deus, eu não tinha sofrido tanto como eu sofri. Eu quero dizer que enquanto a igreja dorme, É Deus. o macumbeiro está acordado. Verdade. Enquanto você está aí dormindo, deixando de orar, deixando de buscar Deus pela madrugada, tem gente trabalhando na porta do cemitério, fazendo trabalho na cachoeira para acabar com o teu casamento, para acabar com a vida do teu esposo, para acabar com a vida do teu filho, para acabar com a tua família. E você aí questionando, criando um monte de justificativa. Já viu a geração, tô fraco? Glória a Deus nessa noite. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. É Deus. Galinha do Angola que fica assim, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. É, Só vive fraco. Jesus é forte. Nunca tá forte. Por que nunca tá Hoje forte? é Porque não se alimenta. Fica você aí por 24 horas sem comer um feijão, sem comer um pão com recheado com a manteiga, uma mortadela, um bom café. Se o corpo não enfraquece, a carne não enfraquece. Agora eu imagine o Espírito de Deus. Imagina o teu espírito, imagina a tua alma. Meu Deus. Se você deixar de se consagrar a Ele. Oh, Deus. Mas o Senhor me revelava aqui nessa noite que o filho saiu de casa, mas o pai permanece. Aleluia, Jesus. O filho sai, mas o pai não. Eu acho muito interessante o comportamento desse texto, quando fala acerca do filho pródigo, que dentro dessa parábola vai ter um versículo que vai dizer assim, ó, e caindo ele em si. E caindo em si. Tem pessoas que ela só cai em si depois que perde tudo. Eita Deus, é desse jeito, pai. Tem pessoas que para cair em si, ela tem que perder. Ela tem que pagar um preço caro. Senão a ficha dela não cai. Que forte hoje, hein? Porque a artimanha de Satanás é isso. Aleluia, Em primeiro lugar, Jesus. ele é querer colocar escama nos teus olhos. E o comportamento de qualquer filho é querer deixar a casa do pai. Embora. Primeiro, o filho passa a saber que ele tinha uma parte de uma herança. É forte. A pior parte é quando o crente ele recebe. Deus tinha me dado uma revelação, que isso me serviu bastante, que quando Satanás ele foi na presença de Deus, no meio dos homens, Deus deu testemunho de Jó, disse assim, olha, tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente? Jó disse, Satanás disse assim, calma aí, o Senhor tem cercado ele de bem. Obrigado.
Satanás passou a entender que Jó servia a Deus pelo que Deus tinha para dar a ele. Só que agora Deus, conhecendo o coração de Jó, Deus disse assim: é minha oportunidade. Eu quero te dizer nessa noite que você pode ser uma oportunidade na mão de Deus, tanto para você e tanto para o próprio Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Eu já vi alguém dar testemunho de alguém, agora Deus dá testemunho de você, irmão. É forte. Isso aqui é muito forte. Só que os anos se passaram. Estamos no século 21. Satanás mudou a estratégia. Porque Satanás disse assim: toca de tudo que ele tem. Toma dele. E Deus disse assim: vai lá, toca, só não toca na vida. A Bíblia vai dizer que Jó ele era um dos homens mais ricos do Oriente Médio. E agora o homem como Jó perde 10 filhos, né? E o final de Jó é se coçar com casco de telha. Triplicou, hein? Porque ele vai ser alcançado por uma chaga, uma enfermidade que naquela época era muito brutal. E o único que ficou foi a sua mulher, que ao ponto de toda aquela pressão ainda vai dizer: por que tu não amaldiçoa esse Deus imóvel? Jó disse: como fala tua louca mulher? Quer dizer que o bem de Deus tu aceita com prazer e o mal tu não quer aceitar. Só que a estratégia de Satanás aqui mudou. O senhor vai me entender. Hoje na igreja, em primeiro lugar, Satanás já não quer tirar mais o crente da igreja. Satanás ele quer que o crente fica na igreja, mas fica do jeito que você está. Frio, gelado, sem oração, sem jejum, sem súplica, sem busca da presença. Fica do jeito que tu está aí, porque tu vai ver o teu final. Não desperta tu não, tu que dorme. Perder tudo, hein? Forte. Só que agora Satanás ele não está mais querendo induzir a Deus tomar o que o crente tem. Satanás agora ele quer induzir a que Deus, em vez de tomar, que Deus dê. Porque hoje estamos vivendo uma geração que ela é crente, quero. Ela só quer, ela só vem para receber, ela se mantém ali, mas basta receber da parte de Deus, irmão. Louvado seja Deus. Ela sai que ninguém vê. Aleluia, Pai. Oh, glória a Jesus. Porque Satanás ele não tem poder para sondar o coração e a mente, mas ele ciranda o comportamento de estudo. Atitude vale mais do que palavra. É verdade. Se lembra de Ruth e Noemi? A Bíblia diz que Noemi ela optou em deixar a cidade de Belém. Belém, pela Bíblia, ela se refere à casa do pão. A Bíblia diz que, por consequência do pecado do povo, Deus vai cerrar o céu. E em Belém era uma terra que caía pão nessa cidade. E ali Deus ele cerra o céu, o pão para de cair em Belém. E Noemi entende que era melhor se retirar dali. Só que eu te faço uma pergunta. Se faltou pão na casa do pão, tu vai achar pão aonde? Eita, Jesus! Se a pessoa não está conseguindo encontrar uma alegria na igreja, tu acha que ela vai encontrar alegria onde? Glória a Deus, aleluia! Se a pessoa ela não tem resultado na igreja, tu acha que ela vai ter resultado aonde? Eita, Jesus! Só que ela vai optar em deixar. Vai chamar seu esposo Elimelec, vai levar os seus 2 filhos, Malom e Quilion, com ela. Sabe onde eles vão? Uma cidade chamada Moabe. Essa cidade, Moabe significa pai dos moabitas. Moabe era um fruto de uma descendência de Ló, que teve uma coabitação com uma própria filha. Já começa por ali, né? Uma geração pecaminosa. Moabe
pelo comportamento bíblico, era uma das gerações mais interesseiras. Para os moabitas, tu valia o que tinha. Noemi, quando ela deixa a cidade de Belém, ela não sai de lá de mão vazia, não. Ela sai de lá próspera. Tu já viu alguém sair da igreja pobre, meu irmão? Eu vejo gente chegar falida, enferma, de cabeça baixa, porque a igreja é lugar de prosperidade. Deus, pela igreja, ele prospera. Deus, ele exalta. Deus, ele edifica. Mas por um comportamento que essa pessoa passou a ver, aí ela culpa o pastor, ela culpa o irmão e ela sai da igreja. Quem é Moabe para os dias de hoje? É o mundo, é a terra. Ela vai para o funk, ela vai para o pagode. E quando Noemi chega em Moabe, os moabitas o recebem de braços abertos. Moabe deve ter chegado em Moabe, se fosse no dia de hoje, o melhor carro do ano. Sim. Com a conta bancária, fazendo festa para todo mundo. Só que a Bíblia diz que ela consegue permanecer em Moabe por 10 anos. E dentro desses 10 anos, Deus vai lá, mata o esposo, ela não volta para Belém. Mata o filho, Malom, ela não volta. Daqui a pouco Deus vai lá e mata aquele homem também. A glória se foi, né? Foi-se a glória. Tem gente que só quer deixar voltar para casa depois que perder tudo. Noemi teve que perder marido, teve que perder os 2 filhos para entender. É forte, Jesus. Só que depois que ela perde tudo, agora chega uma notícia. Voltou a cair pão lá em Belém. É forte. Vamos para lá agora. Aleluia. Eu costumo dizer que eu prefiro ter um vacilão na igreja, um pecador na igreja, do que ele fora. Porque dentro da igreja a probabilidade dele se converter é maior. É a questão do joio e o trigo, né? Deixa os dois lá. Não é verdade? Então o que aconteceu? Nesse período que ela deixa a cidade de Belém e corre para Moabe, dentro de 10 anos, ela está distante, mas o restante permanece. 10 anos de tratamento. Enquanto Deus está tratando a igreja, Noemi está com seus deleites. E de longe está Noemi falando mal do pastor Rogério, falando mal do trabalho, falando mal de todo mundo. Enquanto isso, aqueles que estão enquadrados dentro da palavra, dentro de Tiago capítulo 4, verso 7, eles estão se sujeitando a Deus. Aleluia, Jesus. Eles estão se submetendo, eles estão se chegando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus agora está edificando a estrutura daquela cidade. E agora os céus se abrem. Aleluia. E Noemi agora no seu coração ela vai dizer: vou retornar para Belém. E Ruth, ela libera as suas noras. E uma dessas noras vai dizer: aonde tu repousar, repousarei eu. Onde tu deitar, eu deitarei eu. Fidelidade é outra coisa, né? Pastor Rogério, eu posso te dizer que às vezes a gente precisa só de um. Só de um. Só de um. Tem momento da nossa vida que a gente não precisa de muita gente, não. De um infiel. Qual o mistério? Noemi teve Ruth para segurar os teus braços. Ruth sabia da estrutura de Noemi. Falou: não, vou te abandonar não. Qual era o nome da outra? Era Orfa, né? Orfa meteu o pé, né? Falou: vou nada, perdeu tudo, já tá velha. Vou ficar por aqui mesmo. Primeiro que para guardar descendência já não tem mais como. Mas Ruth não, Ruth optou. A Bíblia diz: se alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. Aleluia. E ela optou aí. Quando ela chega lá, quando ela deu a entrada na cidade de Belém, quem via a Noemi vindo de longe disse assim: ué, não é aquela Noemi?
Ela disse assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque cheia parti e vazia eu retornei. Então tem muita gente que está saindo hoje da igreja de cabeça muito, né? Saindo com o nariz muito em pé, pastor. Aí volta feito Mara, né? Esqueceram do jeito que entrou. Ou esquecer de onde saiu, né? Sabia que hoje Não, Deus nos tirou. Hoje esse negócio de cadeira virou um veneno. Quando ele era obreiro, diácono, o meu irmão era o obreiro. Agora levantou o crente, ele não quer fazer mais não. Ele entende que ele já fez. Mas essa palavra ela é muito forte, ela fala muito ao meu coração, porque uma coisa hoje que eu quero preservar é o Espírito Santo. Aleluia. Para caminhar para o final dessa palavra, Davi, ele correu diante de Deus, ele disse assim: Senhor, faz de mim o que quiser, mas não tire de mim o seu espírito. Verdade. Eu caminhei muitos anos porque eu não tinha conhecimento, porque era uma palavra que aonde você ia, você via pregadores, né? É Salmos 51, né? Quando Davi, ele se submete, ele se sujeita a Deus, para que Deus, ele não viesse a tirar dele o seu espírito, porque Davi peca. Uma coisa pediria ao Senhor, né? Uma coisa pediria ao Senhor, né? Não tire de mim. Não tire de mim, né? Mas por que? O Senhor sabe me explicar? Porque nada poderia fazer sem o Espírito Santo. Mas não porque o fundamento disso aqui. Porque uma certa vez, Deus levanta Davi para cuidar de Saul. Saul, pela desobediência, a Bíblia diz que o Espírito se apartou de Saul e se apoderou de Davi. Saul está sentado no trono, mas já não tem mais a presença. Davi não está sentado no trono, mas tem a presença. O que vale mais hoje? O trono ou a presença? A presença de Deus. Então tem muita gente hoje que está sentado no trono, mas não tem a presença. Eita Deus. Sabe quem está hoje, às vezes, com a presença? O que está lavando o banheiro. A forte esse mistério. O que está lá na portaria. Aleluia. E o que está no trono? Tem mais nada. Se tu bate, ó. Se tu bate, ó. Tá oco, não tem mais nada. Eita Deus. Aleluia. Só que quem tem a presença não adianta. Tem que mandar chamar. Se mandar chamar, tem que chamar quem tem a presença. Oh Deus da glória. Os espíritos estavam perturbando tanto a Saul que os servos de Saul vai dizer assim, ó. Tem que mandar chamar alguém que saiba tocar a harpa. Sabe quem sabia tocar a harpa? Davi. Ele falou assim, manda chamar. Quando Davi veio, chegou para perto, quando Davi começa a tocar a harpa, os espíritos se apartam. Saul entendeu que era necessário fazer com que Davi permanecesse perto dele. Davi ainda era de menor. Ele disse assim, vai lá e avisa para o pai dele, que aqui ele não sai. Só que mal Davi sabia As intenções, né? que era Deus instruindo a Davi. Prepara o teu trono. Tem momento que tu tem que preparar o trono. Prepara o teu altar. Ô glória. Maravilha de Deus. E eu acredito que enquanto Davi tocava a harpa, o Espírito Santo de Deus já revelava a Davi, quem vai sentar aí agora é você. É Davi tocando, dizendo, Saul, quem deu mole foi tu. O obedecer é melhor que sacrificar. Só que Davi, ele passa, eu acho que 20 ou 21 anos. Deus ali arranca Saul do trono, coloca Davi. Davi vai ser numeroso em suas guerras. Só que passa-se um tempo, Davi também acaba pecando. Toma a mulher de Urias, coloca Urias na frente da guerra. Deus usa o profeta Natan
para falar com Davi que a espada ia enfincar na casa dele. Deus cumpre com a palavra do profeta. Aleluia, Deus. Sou glória. E agora Davi vai se lembrar do que Saul passou. Davi vai entender o que é um homem sem o Espírito Santo. Por isso foi a pressa. A pressa de Davi em chegar diante de Deus, porque tem situações que dá para você mandar alguém ir pelo Senhor. Tem momento que o Senhor sabe que só você pode ir. Davi falou, esse assunto aqui só eu posso resolver. Ele correu diante de Deus e disse, Senhor, para mim ficar perturbado que nem Saul, Não tira de mim teu espírito. é melhor tu me matar. Então costuma dizer que quem cuidou de perturbado tem medo de ficar perturbado também. Experiência terrível. Então eu quero nessa noite aqui para você, amado ouvinte, que de repente pode Glória a Jesus. estar entendendo que Deus quer falar contigo aí. Se há uma perturbação dentro do teu lar aí, ó, é porque uma coisa falta, a presença. Meu Deus, é forte. Eu sei que nesse momento aqui Deus me revela que tem gente grande nos ouvindo. Meu Deus. E você aí que é grande diante dos homens, eu posso te dizer que você é pequenininho diante de Deus. Meu Jesus. O seu poder aquisitivo, a sua conta bancária, isso daí não quer dizer de nada. Porque o perturbador perturba mesmo. Ô bichinho chato, né? Vem para arrasar. Vem para arrasar com a vida da Não pessoa. vai destruir. Mas esse propósito aqui, eu acredito que Deus está nesse negócio. Glória. O que falta hoje, na verdade, é a submissão, né? É se sujeitar, né? Se sujeitar, não tem outra opção. É verdade. Porque eu me coloco como exemplo. Está aqui o manual. A Bíblia, ela se refere como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus, ele disse, quem anda na luz não tropeça. Por que ele não tropeça? Porque ele tem a luz. Aleluia, Jesus. Mas aquele que anda na noite, aquele que anda nas trevas, esse se tropeça, porque esse não tem a luz. Então eu louvo a Deus, porque Aleluia, Jesus. Jesus, ele me tirou do caminho das trevas e me colocou no caminho da luz. Meu Deus. E para terminar, pastor, a Bíblia diz que a serpente, ela é a mais astuta das animarias do campo. A serpente é a mais astuta. Então, cuidado. Precisamos obter hoje um cuidado. Não tem nada para fazer? Se aproxime de Deus. Porque hoje tem pessoas buscando tanto recurso em alguém. Glória a Jesus. Aleluia. Tem gente que, se você olhar para ela, ela está com o telefone na mão, subindo e descendo tela. Não está falando com mais ninguém. Mas ela está procurando ali alguma coisa. Aí está ali o telefone e a Bíblia. O telefone consegue tomar hoje do ser humano 24 horas do dia. Terrível. Qual o comportamento dessa pessoa dentro de uma igreja? Tu acha que ela está incomodando Satanás em quê? Em nada. Para que ele vai querer tirar ela da igreja? Desse jeito tá bom demais. É tio, né? Tu tá entendendo porque hoje de tantas igrejas lotadas? Sim. Está intimidando o diabo em momento algum. Porque Satanás sabe que elas estão ali por um período de 2 horas. Mas 22 horas é do Face. É dos estados. Ela procurando alguém, querendo saber da vida de alguém, querendo falar da vida dela. E o Senhor está dizendo assim: chega um pouquinho para cá. Deixa eu falar contigo. Meu Deus, é forte. Deus hoje está querendo tanto se aproximar
aproximar da terra e a terra querendo se distanciar do céu. E eu costumo dizer que o que tem no céu não cabe na terra. Os céus, ele sempre está pronto para se manifestar a favor daqueles que o buscam. Então, quero louvar a Deus, pastor Rogério, por esta oportunidade a qual nos concedeu. Quero agradecer a você aí, amado ouvinte. Você, minha irmã, meu irmão que nos acompanhou a esse trabalho, a toda a equipe que aqui se faz presente. Que Deus abençoe a vida de todos. Um ótimo final de sábado. E que Deus prospere os seus celeiros, a sua casa, a sua família e todo o seu ministério. Deus abençoe, pastor. Ok, pastor, você está orando, encerrando o programa, tá? Amém. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Palavra poderosa, abençoada para as nossas vidas. Que Deus assim os conceda sempre graça na vida do pastor Wanderson, pastor Gesiel, a missionária Tainá, sua filha Radassa, minha esposa Elisângela. Deus nos conceda graças sempre em nossas vidas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quero estar agradecendo aqui aos nossos colaboradores, né? As pessoas também que, glórias a Deus, chegou aí também o nosso amado Dásio. Que Deus abençoe, entra aí, Dásio. Vamos já fazer uma oração aqui, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aí é o proprietário da casa, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar mandando aqui um abraço mais uma vez ali para o pastor Anderson Pinheiro, né? Lá da Anderson Pinheiro da rádio Shalom Adonai, que está nos retransmitindo lá em Niterói, Rio de Janeiro. Também para o Maciel Mota da Web Rádio Boa Esperança FM, para o nosso amigo Ricardo Beza da Web Rádio Beza, lá em Alto Santos. Louvado seja Deus. Também para o nosso amado Max, né? Lá agora esqueci o nome da cidade, é no Rio Grande do Sul. Louvado seja Deus. E o nosso amado Max pediu oração pela sua mãe, Enessilda Augusta Calix. Ela tem problema de falta de ar. Na oração final, pedi para o nosso pastor Anderson estar orando pela mãe do Max, né? Novo Hamburgo, se eu não me engano, lá no Rio Grande do Sul, que está também retransmitindo o nosso programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a todos vocês aí do Facebook, né, que está nos ouvindo, a Vanúcia lá de Gandu, Bahia, né, a José Luana também está nos ouvindo, e todos quantos que estiverem nos ouvindo, eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Também temos pessoas na cidade de Kansas City, lá nos Estados Unidos, também na Alemanha. Não vou me aventurar no nome da cidade não, porque né? Vou passar vergonha de graça não, né? Em nome de Jesus Cristo. Então a Alemanha, lá no país da Alemanha, de São Paulo, Marília, Itapevi. E que Deus assim abençoe a todos. O pastor Anderson lê para nós estar encerrando, orando para nós estar encerrando aqui o programa. E apresenta a mãe do nosso amigo Max, né? Enessilda Augusta Calix. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meu querido? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, graças te dou, Senhor, pela vida, Deus amado, desta mulher a qual, Deus amado, nos fez este pedido, Senhor, de oração. Nós te pedimos, ó Deus amado, que nesta noite, que as tuas poderosas mãos possam, Senhor, tocar do alto da cabeça do Senhor e até glória a Deus. Em nome de Senhor, nós Jesus. repreendemos, ó Deus amado, toda a enfermidade, a qual, Deus amado, tem Louvado, nesta casa, engrandecido é o nome do a Senhor. vida desta mulher. Toda honra e toda glória seja toda dada a fúria ao do inimigo, Senhor Deus Jesus amado, contra a vida Cristo. desta moça. Opera grandemente. Toma ela, Senhor, e toda a sua casa, a sua família. Enessilda, Repreende, nas tuas Deus amado, mãos, toda a em fúria, nome de toda a investida de Satanás. glórias a É o que Deus, nós te em pedimos nome de nessa Jesus, noite. E que a papai. tua cura, Senhor, Oh, meu Deus amado, alcançar ela nesta noite. em nome E que de esta Jesus. noite, Senhor, venha a ser marcada em nome de Jesus.
Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por este final, Deus amado, de trabalho. Glórias a E, Senhor, Deus. Deus amado, também possamos Nome levar de de volta Jesus. aos nossos lares, Louvado nos guardando, nos dando livramento, Senhor, do acidente do asfalto, da bala Glória, perdida, glória. do carro também desgovernado, Obrigado, Senhor. Deus. Livra, Senhor, de todo o contra-ataque do diabo, Senhor, de toda a cilada do inimigo. Senhor, proteja, Senhor, da glória Meu de Deus, Deus. Senhor, do pastor Rogério, Senhor, a sua esposa, toda a sua família, Senhor. Toma o ministério do seu filho em tuas mãos. Toma a vida, Deus amado, deste moço, Senhor, aqui a qual acabou de chegar, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu filho, Senhor. Surpreenda ele, ó Deus amado, por intermédio, Deus amado, de ter aberto, Senhor, esta porta, Senhor, para que o teu nome viesse a ser glorificado nesse lugar. Ser conosco, Senhor. Toma a vida do pastor Gesiel de Oliveira, Senhor. Abençoa a vida do teu filho, Senhor. Prospera, Senhor, no seu ministério. Toma a vida, Deus amado, da missionária, Senhor Tainã. Entra no lar desta mulher, Senhor. Entra, Deus amado, na casa. Senhor, faz milagres, Senhor. Concretiza a obra para a honra e a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecendo em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Estamos encerrando a programação.